Caríssimo Padre Ronque, Diácono João, queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse 24º domingo do tempo comum é bem clara. O Padre não precisa ficar aqui dizendo para vocês que a preocupação de Deus conosco nesse domingo é fazer com que nós acreditemos, em primeiro lugar, que o perdão é necessário, que dispensar o perdão é necessário para que as nossas relações humanas aconteçam de acordo com a vida de filhos e filhas de Deus que somos. Mas uma coisa nos chama a atenção. Quando nós olhamos para a primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico, um livro escrito já no meio da invasão dos gregos, em que judeus que já têm contato com a cultura grega, que já acreditam na imortalidade da alma, na ressurreição, numa vida após a morte, a primeira frase da leitura de hoje diz: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. E quando nós olhamos para o desenvolvimento da leitura e chegamos no fim dela, o mesmo autor vai dizer: preocupe-se com aquilo que vale a pena. E o que vale a pena para o autor do Eclesiástico? O fim. Que já não é mais o fim antigo dos judeus, onde tudo se acabava com a morte nesse mundo, mas agora é o fim que está nos esperando após a nossa morte. Quando olhamos para o Evangelho de hoje, vemos que Jesus tem toda uma história para dizer para os seus discípulos que o que mais vale a pena viver nesse mundo é aquilo que viveremos em plenitude após a nossa morte, ou seja, a vida regada pelo perdão existente entre nós. Já temos a importância do perdão. Agora, o grande problema para nós é sempre ficarmos com a seguinte afirmação: mas o perdão é tão difícil de ser concedido. Como que eu vou conseguir perdoar quem me ofende? Como que eu vou conseguir perdoar quem me passa para trás? Como que eu vou conseguir perdoar quem me calunia, quem me difama? Como eu vou conseguir perdoar quem parece que dedica a vida a me prejudicar? De fato, irmãos, se nós acreditarmos que o sentido primeiro e principal de dar perdão é um sentido que se esgota no merecimento humano, ou seja, eu só vou perdoar quando eu achar que o outro merece, ou só vou ser perdoado quando o outro achar que eu mereço, de fato o perdão ele nunca vai ser dado, porque nós não temos condições meramente humanas para compreender a importância que existe em dar o perdão. Mas aí nós temos o auxílio da palavra na segunda leitura de hoje, em que Paulo nos recorda que o sentido de tudo o que fazemos nessa vida, aqui no mundo de hoje, tudo o que pensarmos, tudo o que falarmos, tudo o que sentirmos, tudo o que projetarmos para o horizonte futuro da nossa vida, precisa ser feito, precisa ser vivido, precisa ser dito com olhos naquele mesmo fim que o autor do Eclesiástico encontra, com olhos na eternidade, que é algo muito maior que este mundo. Aí sim, eu olho para a necessidade do perdão e vejo que eu preciso perdoar não porque o irmão merece, que eu preciso ser perdoado não porque eu mereço, mas porque eu acredito em algo maior que me espera. E esse algo maior é o céu. É por causa do céu que eu tenho como justificar hoje o perdão que eu preciso dar para as pessoas. Aliás, não existe cristianismo sem olhar para o céu. Se nós formos apostar numa prática de fé, num catolicismo que esgota todas as suas estratégias, que deposita toda a sua confiança neste mundo, a pandemia já acabou com tudo, né, padre?
Tudo nesse mundo quando nós apostamos tudo que temos neste mundo, o fracasso é certo. A desistência é certa. A tristeza, o desânimo são certos. Porém, quando apostamos numa vida levada neste mundo, acreditando em primeiro lugar que vivemos neste mundo, esperando a melhor parte da nossa existência que ainda está por vir, o céu, tudo nesse mundo ganha sentido. O sofrimento ganha sentido, a doença ganha sentido, a pandemia ganha sentido, a dificuldade ganha sentido, os conflitos ganham sentido, porque nós vamos perceber que tudo o que acontece nesse mundo pode se tornar motivo para me levar para o céu, se assim eu acreditar. Em outras palavras, irmãos, poderíamos aqui discursar a noite inteira sobre o perdão, mas não tem como falarmos em perdão se antes não temos fé que o perdão me leva para o céu. É preciso que nós peçamos nessa Eucaristia, com o poderoso auxílio de Maria Santíssima, depósito da fé, de São José, seu esposo, e de nosso padroeiro, São Francisco Xavier, que desbravou muitos obstáculos por causa da fé, para que nós acreditemos mais no perdão, para que acreditemos mais de que levar uma vida sem perdão é levar uma vida em que as nossas artérias, em que as nossas veias, em que as nossas ligações com Deus ficam todas elas obstruídas, com nódulos, com obstáculos, nos causando amargura, nos causando tristeza, nos causando uma fé pesada, uma fé triste, reclamona, ranzinza, ao passo que quando escolhemos pedir a Deus o dom da fé no perdão, passamos a dispensar o perdão e aí libertamos as nossas relações com Deus, libertando também as nossas relações com as pessoas. É assim que somos chamados a viver. É assim que pedimos no Pai Nosso, e é assim a lógica do Evangelho. Querer receber o perdão de Deus, nós queremos. Querer acreditar em Deus, nós até queremos. Mas não é possível ficar só com esse movimento em relação a Deus. É preciso que esse movimento também se concretize em relação aos irmãos. Sem os irmãos, a relação com Deus fica vulnerável, fica fraca, fica fadada a qualquer tipo de dificuldade levá-la a vacilar. E não é isso que queremos. Com certeza não é isso que queremos. Porque se quiséssemos isso, não estaríamos aqui nessa noite, nessa missa. Se estamos aqui é porque acreditamos que a via do perdão, por mais difícil que pareça, é possível quando é acreditada com olhos na ressurreição de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor o dom dessa palavra na nossa vida e vamos pedir a Ele o dom da sua misericórdia e da sua providência, para que ao longo dessa semana essa palavra continue a produzir na nossa vida os frutos de conversão que precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.